aos irmãos da igreja de Colossenses, capítulo 3, a partir do verso 1. Hoje, nós temos, o tema dessa campanha é santificação, e o apóstolo Paulo, orientado, dirigido pelo Espírito Santo, ele orienta a igreja do Senhor a trilhar pelo caminho da santificação. E graças a Deus por isso. E eu e você nessa noite, nós somos privilegiados em podermos estar aqui. Muitos gostariam de poder estar aqui e não podem. Mas eu e você, aprove a Deus que chegássemos até aqui hoje. E muitos chegou com lutas, com dificuldades, mas graças a Deus estamos aqui. E muitas coisas boas já aconteceram e vai continuar acontecendo. O tema da minha mensagem hoje é o caminho da santificação. E para trilhar esse caminho, vai precisar de alguns passos, algumas decisões, e prepare o teu coração. Prepara, porque Deus tem falado, vai continuar falando com a igreja, porque quando Deus fala com a igreja, é porque Ele quer a noiva dele santificada, porque em breve Ele vem buscá-la, ok? O caminho da santificação. O apóstolo Paulo escreve em sua carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 1, diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, olha aqui, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Aqui está o primeiro passo no caminho da santificação. Buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive. E para buscar as coisas lá do alto, precisa de algum comportamento. Como que eu busco as coisas lá do alto? Como que nós podemos buscar as coisas lá do alto? Primeiro, através da comunhão com Cristo ressurreto, com Cristo glorificado. Através da comunhão com Ele é que buscamos as coisas lá do alto. Através da consagração a Ele. Quando nós consagramos devotamos a nossa vida a Ele, nós estamos buscando as coisas lá do alto. Através da meditação na palavra de Deus, nós estamos buscando as coisas lá do alto, nos alimentando, guardando em secreto, como o pastor Ezequias diz com muita propriedade aqui, que foi escrito pelo salmista, no Salmo 119, guardando a palavra dele aqui dentro. Isso é buscar as coisas lá do alto e colocar dentro do nosso secreto, para que ninguém venha roubar. E terceiro, quarto, através da santificação a Deus e através da adoração a Deus. É assim que nós buscamos as coisas lá do alto. E aí onde Cristo vive. E esse é o primeiro passo no caminho da santificação. E o segundo passo, sabe qual é? Esse aqui, no versículo 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós, aqui está a voz, mas nós também nos manifestaremos com Ele em glória. Então o segundo passo no caminho da santificação é pensar nas coisas lá do alto. E infelizmente, muita coisa tem nos impedido de pensarmos nas coisas lá do alto. Muitos a fazer o corre-corre do dia a dia nos leva a desviar o nosso pensamento das coisas de Deus. Primeiro nós temos que buscar as coisas lá do alto, através da santificação, consagração, devoção a Ele e através da adoração. E o segundo passo é pensar nas coisas lá do alto. Isso aqui o apóstolo Paulo está dando uma direção para a igreja, orientando o caminho que a igreja precisa caminhar para ter uma santificação. E o que acontece? E o próprio Paulo também, em sua carta aos Filipenses, ele escreveu no capítulo 4, versículo 8, tudo aquilo que é bom, que é perfeito, que é agradável, se alguma virtude há, algum temor existe, que seja isso que ocupe a vossa mente. O apóstolo Paulo, ele trabalhava muito o lado da metanoia, ou seja, mudança de mente dos irmãos.
Em Romanos também, 12, versículo 1, 2, ele fala, transformai pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis as coisas, né? A vontade boa, perfeita de Deus. Então, para isso, nós temos que pensar nas coisas lá do alto. Só que as coisas terrenas têm nos impedido, e muito, de pensarmos nas coisas lá do alto. E, infelizmente, isso tem impedido a santificação da igreja, a nossa santificação. A santificação, muitas vezes, fica comprometida por causa do nosso pensamento. Traz tribulação, a pessoa fica atribulada, angustiada, desesperada, não tem tempo de qualidade para Deus, não tem tempo de pensar, meditar nas coisas de Deus. Mas Paulo está falando, olha, quer trilhar no caminho da santificação? Para que eu tenho que trilhar no caminho da santificação? Porque o caminho da santificação me leva à salvação, nos leva à salvação. É por isso que ele orienta a igreja, e essa orientação vem para nós hoje. E graças a Deus que a nossa igreja, em 13 anos, nesse aniversário de 13 anos, tem esse tema da santificação, porque é uma necessidade da igreja, de estarmos em santificação, ou seja, trilhando o caminho da santificação. Para quê? Para que possamos experimentar qual seja a boa e perfeita vontade de Deus, que a vontade de Deus é que todos nós venhamos ser salvos, venhamos estar morando com Ele. Então, o primeiro passo é buscar as coisas lá do alto. Segundo passo é pensar nas coisas lá do alto. E o terceiro passo é o mais difícil. É o mais difícil, que é para mim, que é para cada um de nós que estamos aqui hoje. É cada um de nós. Para todos nós tivemos o privilégio de estar aqui. Esse terceiro passo, que está aqui, Colossenses capítulo 3, a partir do verso 5. É muito difícil esse passo. É muito, mas é possível, porque Paulo deu ele. E muitos outros também. E graças a Deus que muitos que estão aqui na igreja têm dado esse passo e têm continuado dando esse passo. Que é o terceiro passo, que é fazer morrer a natureza terrena. Pensa num passo difícil de dar no caminho da santificação. Fazer morrer a natureza terrena. O pastor Braga sempre tem ministrado aqui na Santa Ceia, tem falado como Deus tem trabalhado na vida dele. E não é fácil. Porque aqui na igreja é muito fácil. Aí chega dentro de casa, a pastora Guilmar conhece o pastor Braga lá. Raquel conhece o Júlio lá. Maiara conhece o Rafael, e assim vai. E é fazer morrer a natureza terrena dia após dia, nessa caminhada para a santificação. Buscar as coisas lá do alto, pensar nas coisas lá do alto, e fazer morrer a natureza terrena. E qual é a natureza terrena que eu tenho que fazer morrer na minha vida? Essa aqui, ó. E tempos atrás eu passei por ela, e Deus tem me ajudado muito. Essa aqui, ó. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, que é prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós no outro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor? Glória a Deus, aleluia. Aqui, esse terceiro passo é o passo mais difícil de ser dado, de fazer morrer essa natureza terrena, se despir do velho e se revestir do novo homem convertido. Então, o primeiro passo é buscar as coisas lá do alto, pensar nas coisas lá do alto, ocupar a mente com as coisas de Deus. E o terceiro passo, fazer morrer a natureza terrena. E a natureza terrena que leva o homem a mentir. Eu fui um homem que eu andava na mentira, eu vivia na mentira. Eu era escravo da trindade maldita. Cachaça, jogo e mentira.
É verdade, eu era desse naipe. Eu mentia para Raquel tanto, e depois eu não sabia mais o que falar. Tinha hora que eu mesmo acreditava na minha mentira. Será que eu já contei essa? Aí eu ficava pensando, não, essa eu já falei semana passada. Daqui a pouco né, o mentiroso, ele se embaraça nas suas próprias mentiras. E é preciso fazer morrer. E a Bíblia é bem clara, não mintais uns aos outros. Mas aquele que nos criou, aquele que teve misericórdia de mim, aquele que me arrancou do tremendal de lama, que antes eu era escravo da trindade maldita, cachaça, jogo e mentira. Ele me transformou em servo da trindade bendita, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que seja isso que nos governe e nos conduz no caminho da santificação. A natureza terrena precisa morrer dia após dia após dia. É um processo. Pastor Alain Brizotti ministrou aqui no primeiro dia. Isaías se sentia um homem impuro, porque habitava no meio de um povo impuro, ele era considerado de lábios impuros, ele se sentia desse jeito. Mas aprove a Deus arrancar Isaías de lá e transformar ele num novo homem, assim como aprove a Deus me arrancar cada um que está aqui do tremendal de lama e transportar para o reino do seu amor. Amém, gente? Então, o terceiro passo é um passo que todo dia nós temos que olhar para nós e falar, Senhor, eu preciso fazer morrer a minha natureza terrena. Precisa me dar paz, me dar paciência, me dar tranquilidade, Senhor, porque tem dia que a coisa fica feia mesmo para o nosso lado. O aperto vem, e é esse dia que o homem de Deus, ele tem autocontrole, ele tem aquela palavrinha do nono fruto do Espírito. Pensa o domínio próprio, porque quem faz morrer a natureza terrena, quem está no domínio da vida dele é Deus. Então ele tem domínio próprio, ele tem controle, ele tem autodomínio. É fácil? Não é não, mas é necessário ser dado esse passo dia após dia após dia, e clamar ao Senhor, Senhor, me ajuda a eliminar essa natureza terrena que me escraviza, que tem se levantado, Senhor, ingiriza, eu estou ingirizado, estou agoniado, e isso faz brotar várias raízes. Daqui a pouco a gente vai chegar nas raízes que essa natureza terrena faz brotar dentro da gente. E o apóstolo Paulo, dentro desse princípio, um homem que era terrível, mas Deus tirou ele de lá e o transformou. Ele lutava contra a sua própria natureza, ao ponto dele chegar aqui e declarar aos Gálatas o seguinte: já estou crucificado com Cristo, não mais vivo eu, ou seja, a minha vontade terrena não tem mais prevalência sobre mim, já estou crucificado com Cristo, morri para esse mundo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Isso chama-se matar a velha natureza, se despir do velho homem e se vestir do novo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e esse viver que eu tenho agora na carne, eu vivo é pela fé em Cristo Jesus, que a si mesmo se entregou para me resgatar, para me tirar de lá. É assim. É isso que é o terceiro passo, é fazer morrer a natureza terrena, dia após dia após dia, até a vinda de Jesus, é verdade. Essa natureza terrena precisa morrer dia após dia após dia. E o quarto passo, o primeiro passo é buscar as coisas do alto, para trilhar no caminho da santificação. Segundo passo, pensar nas coisas do alto. Terceiro passo, fazer morrer a natureza terrena, se despir do velho, se revestir do novo. Então, o terceiro passo não é fácil, mas é necessário dia após dia dar ele. E o quarto passo, que é lindo, maravilhoso, colocar em prática os princípios elementares da santificação. Colocar esses princípios em prática, que Paulo ensina aqui na minha Bíblia fala, as virtudes recomendadas por Paulo, ou seja, princípios que ele recomenda para mim, para você, para a igreja, para nós, da comunidade cristã, fruto do Espírito, e para vossas excelências, que nos visita nessa noite também. Princípios elementares da santificação precisam ser colocados em prática,
Primeiro, buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto, fazer morrer a natureza terrena e colocar em prática os princípios elementares da santificação. É para a glória de Deus que nos leva à salvação. E que princípios são esses? Que é para colocar em prática. Olha, a partir do verso 12, tem vários princípios aqui. Do verso 12 ao 17, isso aqui não dá para a gente discorrer sobre eles todos aqui agora, mas dá para você anotar e chegar em casa, bater o seu joelho no chão, olhar, ler, meditar, se alimentar dessas verdades e colocar em prática esses princípios, tanto na igreja, na vida secular, no seu local de trabalho, aonde você estiver, dentro do avião, dentro do navio, nadando, pescando, onde você estiver, na empresa, coloque esses princípios em prática e verás que você está trilhando no caminho da santificação. Amém? Olha o primeiro princípio aqui: revestir, pois, como eleitos de Deus, você, nós somos eleitos de Deus. Nós somos nação santa, raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha aí. Então, revestir, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, revestir de quê? De ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Isso aqui são princípios que são necessários todo dia ser colocados em prática. O princípio da misericórdia, da humildade, da mansidão, da paciência. Que Jesus dê paciência para todos os maridos aqui hoje, e para as esposas, e para os filhos, e para os patrões, para os empregados, para todos nós que somos da comunidade cristã, fruto do Espírito. Colocar em prática esses princípios. Olha outro princípio aqui: suportai-vos uns aos outros. Misericórdia. Não é fácil não, mas eu quero trilhar no caminho da santificação. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Pastor Braga, antigamente, assim que começou, né, a comunidade cristã, fruto do Espírito, ele usava muito essa palavra, pregando para os homens de Deus, até falei, o princípio da mutualidade. Esse princípio tem que ser colocado em prática. E hoje em dia tem sido muito negligenciado, porque só entra aquela parte: venha a nós, o vosso reino nada. Peraí, eu só quero ser perdoado, mas eu não quero perdoar? Eu só quero ser suportado, que a Raquel me suporte, mas eu não quero suportar a Raquel? Está errado. Esse aqui é o princípio: suportai-vos uns aos outros. E aqui, nessa parte do suportar, tem duas vertentes. A primeira é de suportar mesmo, de tolerar, do pastor Rafael tolerar a Maiara. Oh, Senhor, a mulher que tu me deste. Amém. Tolera, é no sentido de tolerar mesmo. E o outro é de suportar, de dar suporte, de ajudar, de colaborar. É o suportar e dar suporte, né? Aí, oh, Maiara, peguei você hoje. Então, é nesse sentido. Então, suportai-vos tem duplo sentido, que é o suportar de tolerar e o de dar suporte, de ajudar, de colaborar. Maiara bate o carro, quem que vai arrumar? Adivinha, amar, pastor Rafael? Então, por aí vai. Então, é esse dar suporte. Um dando suporte para o outro. Né? A pastora Raquel vai lá e cancela a senha do meu cartão. Quem eu tenho que tolerar? Oh, Senhor, foi a mulher que tu me destes. Amém, glória a Deus, aleluia. A Raquelzinha que o Senhor me deu. Amém. Eu vou brigar com a Raquel? Suporta, eu suporte de amor. Eu vou ter que pregar lá na sede, eu tenho que falar que suportar, eu tenho que começar aqui dentro de casa. E assim, e vai. Mas nós temos essa capacidade de colocar em prática esses princípios. Porque nós estamos trilhando no caminho da santificação. Esse é o caminho, e andai por ele. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamado em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com
gratidão em vosso coração. Outro princípio. Tem vários princípios aqui, a gente pega uns pontuando aqui. Você tem sido grato a Deus pelo fôlego de vida, pelo pão que te alimenta, pelo ar que você respira, pelo teto que você abriga, pela mão do Senhor que tem te sustentado? Tudo isso nós temos que ser grato com a ajuda que o irmão te dá, que a pessoa te dá, ser grato a Deus por esses 13 anos, como o pastor Gilbertinho estava orando aqui no início. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Senhor, nós somos gratos a Ti, por esses 13 anos de existência da comunidade cristã, fruto do Espírito. É nessa caminhada, esse é o caminho que devemos ter, o caminho de revestido do novo, é o caminho de suportar o outro em amor, é o caminho da gratidão. Esses princípios são elementares e devem ser colocados em prática constantemente, mas muitas vezes o nosso corre-corre nos impede de colocarmos esses princípios em prática. Mas hoje, nessa festa, nesse grande dia que o Senhor preparou para que nós possamos ouvir a palavra dEle e a instrução que vem dEle para nós e para a igreja, buscar as coisas lá do alto, pensar nas coisas lá do alto, fazer morrer a natureza terrena e colocar em prática os princípios elementares. Olha o versículo 17, que coisa linda. Diz assim: e tudo, eita, até para lavar os pratos, e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em o nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Amém, gente? Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor? Já estamos colocando em prática. Quando damos uma salva de palmas para o Senhor, é glorificando a Ele pelos grandes feitos que Ele tem feito na vida da gente. Glorificar Ele. E tudo que fizermos, seja em palavra, em atitude, em ação, nós temos que fazer em nome do Senhor Jesus. E muitas vezes nós temos negligenciados esses princípios, e queremos estar no caminho da santificação, negligenciando princípios, fica complicado. Às vezes a motivação, às vezes está até certa. Eu estou motivado a ir no céu. Senhor, eu estou motivado. Pensa no homem motivado a ir morar no céu. Mas a motivação, está ótima. Mas se a quebra de princípios pode atrapalhar, e muito. O negligenciar os princípios pode atrapalhar, e muito, a nossa entrada no reino de Deus. Então, esses princípios aqui não podem ser negligenciados. Revestido novo, são princípios elementares. Suportar, dar suporte, cuidar, zelar, orientar, tudo isso faz parte também. E fazer sem murmurar. E tudo que fizer, seja em palavras ou em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus. Não é murmurando, não é xingando. Essa Raquel fica todo dia mandando eu lavar esses pratos, esses copos. Todo dia tem que levantar cedo para ir na padaria. Senhor Jesus, comprar o pão da Raquel. Senhor, obrigado, porque ela pelo menos está coando o café, né? Eu estou indo comprar o pão, ela faz o café. Divisão de tarefa. E agora chegou, agregou lá mais um lá, né, Raquel, para nós, o Caio. Amém. Senhor, é o neto que tu me deste. Amém. Tem hora que ele corre e dá trabalho. Amém. Glória a Deus, aleluia. É assim que tem que andar. Mas temos que colocar esses princípios em prática. Então, primeiro passo no caminho da santificação: buscar as coisas do alto através da comunhão, da leitura, jejum, oração, santificação, adoração a Deus. A gente busca as coisas lá do alto com essas atitudes aqui. Segundo, pensar nas coisas lá do alto onde Cristo vive. E terceiro, fazer morrer. Tem que fazer. Mas é dia após dia. Aí eu estava meditando aqui, pela misericórdia de Deus, eu cuido de uma igreja ali no Penorte, uma igreja pequena. Agora eu estava pensando no pastor Braga. Eu falei, Jesus amado, Jesus tem que trabalhar muito no coração do nosso pastor, porque não é fácil não é fácil. Mas ele precisa fazer morrer a natureza terrena, que não seja o homem Braga, que se for o homem Braga que for cuidar, vai dar problema.
Vai dar problema, então, que seja o Espírito Santo agindo na vida desse homem, para que ele cuide da igreja do Senhor e conduza a igreja do Senhor com graça, com sabedoria, com mansidão, porque se deixar ele, for o cearense lá agir, é complicado. Então é que Deus haja na vida dele, porque ele é o instrumento, o anjo dessa igreja, que tem sido cuidado por Deus para conduzir essa igreja, e dia após dia ele tem que fazer morrer a natureza terrena dele, porque senão a coisa fica feia para nós. Então, e o quarto passo é colocar em prática os princípios elementares da santificação, e tem que ser colocado dia após dia. Não é fácil, mas é necessário. E para encerrar, nós já vamos orar já. Hebreus, o tema Deus bradou no coração do pastor Braga, mostrando isso aqui com muita clareza para eles. Hebreus capítulo 12, versículo 14 e 15. Se brincar, a gente vai até no 17, porque o escritor, muita gente atribui a Paulo, mas não tem um escritor definido da carta de Hebreus, aos Hebreus. Mas aí ele faz uma analogia a que não arrancou as raízes de amargura, e quando ele tentou era tarde demais. Vamos, Hebreus capítulo 12, a partir do verso 14. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Estou a caminho, estou quase chegando lá, pastor. Então eu procurei Hebreus 12, porque foi em cima dessa palavra aqui, que o Espírito Santo bradou no coração do pastor Braga, e foi quando foi criada essa campanha para o aniversário da igreja, da santificação. E essa santificação ela é alcançada mediante o trilhar no caminho, buscar em primeiro lugar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, pensar nas coisas lá do alto, fazer morrer a natureza terrena, colocar em prática os princípios elementares da santificação. E, olha só, que coisa linda aqui no versículo 12, versículo 14 do capítulo 12, diz assim: segui a paz com todos. Eita! Com todos. Com a sogra, com o sogro, com o genro, com o cunhado, com o vizinho, com aquele colega de serviço que só Jesus na vida dele. E eu tenho que estabelecer a minha paz no meu coração em relação àquela pessoa. É seguir a paz com todos. Indistintamente, aqui ele não fala, não, é só, você tem que seguir a paz só com o pastor Rafael, você está de paz com o pastor Rafael e com o Frank, não, é com todos, seguir a paz com todos, sem acepção, sem distinção, sem discriminação, seguir a paz com todos, e a santificação, aqui é trilhar literalmente o caminho da santificação, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém, olha que perigo, olha o perigo aqui mora um perigo grande, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meu Deus do céu, está vendo como é necessário colocar em prática os princípios elementares da santificação, porque sem ela, ninguém vê o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Então, se eu não coloco os princípios elementares da santificação em prática, eu estou correndo um grande risco de ser separado da graça de Deus. Nossa, Deus já faltou, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. A raiz de amargura, ela danifica tanto a vida de quem está com aquela raiz, como outras pessoas poderão ser contaminadas. Porque uma pessoa rixosa dentro de casa, na igreja, no local de trabalho, na sociedade, aonde a pessoa vai, ela consegue contaminar, trazer problema, tudo. Olha, tem lugar que tem pessoas, quando ela chega, se está tudo certo, ela cria um problema. Ela caça um jeito de arranjar um furdunço, causar um problema naquele lugar, uma ocorrência. Ela está cheia de raiz de amargura, e ela começa a contaminar. E isso tem que ser eliminado de dentro de nós, tem que ser arrancado, a raiz de amargura ela tem que ser arrancada de dentro de nós, tem que ser arrancada mesmo. Como?
Buscando as coisas lá do alto, pensando nas coisas lá do alto e fazendo morrer a natureza terrena. É assim que a gente arranca de dentro de nós as raízes de amargura. E aí nós estamos caminhando no caminho da santificação, para a glória de Deus. Vamos ler o versículo 16 e 17, que aqui fala de Esaú. Nem haja algum impuro ou profano, como foi o caso, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Ou seja, ele não valorizou as coisas elementares de Deus para a vida dele. E tem muita gente trocando a glória de Deus pela glória do mundo. Agora no carnaval mesmo foi terrível. Quantos cristãos se envolvendo na festa da carne? Muitos que se diziam cristão, estava canela de fogo, perguntava as horas para a pessoa, respondia línguas estranhas, ele abalaçou não sei das quantas, era um canela de fogo, em cima do trio elétrico, inclusive da Cláudia Leite, né, que todo mundo ficou sabendo. O menino canta, pensa nos meninos que tem uma voz linda, aqueles meninos do 4x1, um menino canela de fogo, sapatinho de fogo, onde é que estava? Trocou a glória de Deus por uma glória... E muitos outros aí tem acontecido isso. Esaú fez a mesma coisa. Às vezes a pessoa saiu do mundo, foi para a igreja, mas o mundo não saiu de dentro. É por isso que tem que buscar as coisas lá do alto, pensar nas coisas lá do alto e fazer morrer a natureza terrena, porque se ela não morrer, tempo oportuno ela vai brotar. E vai gerar escândalo, contaminar. Olha, quanta decepção está para as pessoas que tinham, os pastores, que tinham uma grande admiração pelo 4x1, quantas agendas ele perdeu, e por aí vai, tantas outras coisas aconteceu na vida dele, e outros que resolveu ir, né? E se banquetear nessas coisas mundanas que tem por aí. Então, Esaú fez exatamente assim, que por um prazo de vender o seu direito de primogenitura. Olha o versículo 17. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Isso aqui já é uma sentença mesmo. Então, nós temos que ter muito cuidado. É um cuidado, esta palavra... vem para nós, vem para a igreja, para os pastores, membros, ovelhas, para todos nós. Devemos trilhar no caminho da santificação, buscando em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, pensando nas coisas de Deus, fazendo morrer a natureza terrena e colocando em prática, dia após dia, os princípios elementares da santificação. Aí, nós estamos trilhando no caminho da santificação, estamos projetando a nossa vida para a Jerusalém celestial. Amém, gente? O Senhor Jesus, vamos dar uma salva de palmas mesmo. Foi o Senhor Jesus quem disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar-vos lugar. O meu lugar está sendo preparado por Ele, o nosso lugar, o lugar da igreja, o lugar de cada um de nós está preparado lá por Ele. Agora, chegar lá é responsabilidade minha, é responsabilidade sua. Nós temos que buscar as coisas lá do alto, pensar nas coisas lá do alto, fazer morrer a natureza terrena, colocar em prática os princípios elementares da santificação e morar no céu junto com Cristo. O objetivo nosso é esse nessa caminhada. E ter muito cuidado, senão nós fazemos igual Esaú fez. E Saul também na desobediência. Aqui nessa parte aqui de Hebreus foi Esaú que fez essa besteira. E tem muita gente fazendo besteira. E que eu e você não venhamos cair nesse engodo, nesse engano da natureza terrena e nos afastarmos de Deus. Então, que Deus trabalhe na nossa vida, dia após dia, nos ensinando a andar no caminho da santificação. Amém, gente? Graças a Deus.